Uma criança quando dá esses novos convertidos. Quando você vai na Bíblia, você encontra um princípio de discipulado muito forte. Por exemplo, Moisés discipulou Josué. Elias discipulou Eliseu. Quando você vai para o Novo Testamento, você vê um episódio maravilhoso sobre a vida de Paulo. Ele se converte na estrada de Damasco e fica ali 2 anos pregando nas sinagogas de Damasco. E foi um desastre o trabalho inicial de Paulo. E ele vai para Jerusalém. Se você estudar com carinho a história de Paulo, você percebe que ele é expulso de Jerusalém pelos discípulos, porque ele causava muito problema. Ele não tinha habilidade, era um fracasso na pregação, tinha uma fama horrorosa de matador de cristão. E ele não teve espaço nenhum na igreja de Jerusalém. Aí ele volta para Damasco e fica na prateleira 7 anos. Acontece o avivamento em toda aquela região. Antioquia é tomado pelo movimento maravilhoso. A igreja de Antioquia começa a crescer. E Barnabé precisa de obreiros. Precisa de pessoas para ajudar. E se lembra de Saulo. Ele deixa a igreja de Antioquia, naquele grande avivamento, vai a Damasco, vai lá para a cidade dele. E traz Paulo para Antioquia. E ali começa o ministério de Paulo. Tudo isso a gente vê que se não tiver a prática do princípio do discipulado, igreja nenhuma vai crescer. Não somente na sua membresia, como na geração de obreiros. Fiquei feliz de ver a pastora de Salinas falando sobre o cuidado que ela tem na formação de obreiros, e isso a igreja tem que fazer em todos os níveis. E eu quero utilizar da nossa experiência. Nos últimos 2 anos, nós temos perdido pouquíssimas pessoas que nós estamos batizando. Apesar do número de batismo, este ano não está cedo e do ano passado aos outros anos, mas a minha frequência cresceu muito. Porque apesar de batizarmos menos, Deus nos levou a ter mais responsabilidade para cuidar das pessoas que Ele tem nos dado. E graças a Deus, lá na nossa igreja, nós começamos a melhorar, a investir muito pesado no ensino. O pastor Josué vem falando isso já há alguns anos, que nós precisamos investir no ensino da palavra, para que os nossos membros sejam consolidados e amem um projeto da igreja local, para que não chegue no bairro ou na cidade da gente um cara mais animado que nós, e nós vamos começar a perder os nossos membros, porque a igreja local não tem um projeto para consolidar aquele novo convertido. Aí ele se torna um cliente e não um discípulo. O cliente é aquele membro que ele vai para a igreja apenas para ser servido. E o discípulo é aquele que vai para a igreja para ser servido pela bênção de Deus, mas para servir a Deus, para trabalhar para Jesus. E se a igreja não apresenta para ele um projeto para que ele se consolide, não se desvie, e se torne alguém envolvido na igreja local, a gente começa a batizar e começa a perder. E graças a Deus, nosso projeto lá, nós estabelecemos alguns passos que eu quero dar como sugestão prática para vocês. Para que vocês possam, se não estiverem fazendo, alguns já fazem isso, possam melhorar esse trabalho, a fim de que todos os que são batizados, sejam neles investido uma liderança a tal ponto que eles não se afastem de Jesus. Por exemplo, tivemos o batismo agora, ontem fechou o batismo da igreja local. Da minha igreja batizamos 317 pessoas só na igreja local, domingo e quarta-feira. O que é que nós fizemos? Na segunda-feira, nós começamos uma aula inaugural para todos que se batizaram. Quem trabalha à noite ou estuda à noite, essa aula vai ser no próximo domingo. E nós, como nós consolidamos os nossos novos convertidos? Na hora do batismo, nós estabelecemos que ninguém pode se batizar sem ter a ficha e sem ter ao lado dele o anjo da guarda. Aí o nome você põe o nome que você quiser, discipulador, consolidador, anjo da guarda. Eu gosto desse nome porque é um nome muito brasileiro, muito místico. E nós estabelecemos para que a pessoa vá até o tanque batismal com o seu anjo da guarda estabelecido pelo líder da célula, que ele já determinou quem vai cuidar de quem.
Na linguagem de célula é o MDA, aquele que vai cuidar da pessoa, que vai perceber quando ele falta na igreja, quando ele começar a faltar na escola de discípulo, que eu vou já falar sobre ela. Quem é chamado para procurá-lo é o seu anjo da guarda, o seu discipulador. É a mesma coisa que nós temos nos nossos colégios. Quando uma criança falta no colégio, os pais são chamados. E lá na igreja a gente sempre ensina: quem pariu Mateus que embale, quem ganha cuida, quem leva a Cristo tem que consolidar. Mas só que isso não pode ser na conversa, tem que ter uma organização. Na ficha de batismo da pessoa que vai se batizar está o nome do anjo da guarda dele. Quando esse cara começa a desaparecer da igreja, nós sabemos como achá-lo através desse anjo. É claro que tem anjo que decai, né? Isso é bíblico, né? Anjo que perde a opção, tem anjo que desvia, então temos que arrumar outro anjo para cuidar daquele novo convertido. Isso pode acontecer. E essa caminhada, na hora da cerimônia, é lindo ver o novo convertido de se batizar, com o anjo da guarda do lado. Isso vai criando responsabilidade. O anjo da guarda, que é o discipulador, sendo visto pelo pastor, e o pastor valorizando aquele grupo, treinando como o anjo da guarda deve se comportar para consolidar a fé do convertido, ele vai sendo notado, e ele é como todos nós. Se a gente não é supervisionado, a gente relaxa. E o anjo da guarda, a gente consolida e ensina para que ele cuide do novo convertido. Aí ele leva para o batistério. Aí depois do batismo é aquela festa, as pessoas fazem almoço, churrasco, para consolidar. E a partir do batismo, por exemplo, aprenda uma coisa: a igreja e a célula, elas têm fases. Quando está se aproximando do batismo, a ênfase na igreja, nas pregações, e a ênfase nas pregações e na célula é o evangelismo. A partir do batismo, a ênfase tem que ser a consolidação. A mensagem, o Vasconcelos estava ontem lá, não sei se ele está aí, as mensagens que eu prego depois do batismo, é só a mensagem de consolidar, de levar a pessoa a ter vida com Deus, ensinar a ler a Bíblia, ensinar a orar, levar Deus a sério, ter temor de Deus. É uma coisa que temos que ensinar muito na nossa igreja, que o nosso povo precisa aprender a temer a Deus. Como Paulo diz em Romanos, que nós temos que considerar a bondade e a severidade de Deus. As duas coisas compõem o nosso Deus, a severidade e a bondade. A forma como ele vai se manifestar na vida da gente depende do nosso comportamento. A severidade de Deus não é para destruir a gente, mas é para nos arrancar da mão do inimigo de uma vida carnal. Então ele se utiliza disso. Quando a igreja percebe e aprende isso, ela começa a temer a Deus. E isso vai consolidando. Às vezes o pastor batiza um grupo e após o batismo não tem mensagem de consolidar a pessoa. E ela fica ali sem proteção. E essa escola de discípulos foi segunda-feira, começou a nova turma. Lindo ver todos que se batizaram com o anjo da guarda do lado. Eles participaram da primeira aula. Já na segunda aula, não, já são as turmas divididas, porque 300 pessoas você não consegue muita sala para colocar. Graças a Deus, daqui a 2 meses a gente vai inaugurar um novo prédio, que vai nos dar condições de ter mais 1000 lugares, são 5 salas de 200 lugares, que nós vamos inaugurar no final de julho, para nós investirmos pesado debaixo da orientação do pastor Josué sobre ensino. Se a igreja não tem um projeto de ensino, ela não vai crescer, porque ensino é cuidar da colheita. E Deus está vendo isso. Escute uma coisa, aprenda uma coisa: a obra de Deus precisa ser feita como a obra de Deus deve ser, como a Bíblia ensina. Sem invenções, sem heresias, na palavra, no ensino, no poder do Espírito Santo, mas sem invencionice. E Jesus sempre disse para pregarmos e fazermos discípulos. E a igreja precisa se organizar na semana dela. A agenda da igreja da semana tem que mostrar para Deus que é uma igreja séria, uma igreja que quer crescer, quer ganhar e cuidar das pessoas. Aí, essa escola de discípulos é lindo, nós temos uma equipe que as pessoas vão chegando, tem a chamada, e no final a gente recebe a frequência, e detectamos qual o novo convertido que faltou. E do lado desse nome tem o anjo da guarda, e do lado tem o telefone dele. Aí nós começamos a ligar, para que ele possa saber por que o novo convertido não veio para a escola.
Tendo esse trabalho feito, organizado e acompanhado pelo pastor, não nos detalhes, mas os avisos, nas pregações, na visão da igreja, que às vezes o pastor organiza tudo e ele não participa. Igreja em célula, não delegue a sua liderança para outras pessoas, porque você vai ter problemas. Se você quiser me achar, toda segunda-feira, há 17 anos, eu tenho 19 anos lá, depois de 2 anos começamos a implantar as células, há 17 anos, toda segunda-feira, eu estou ali treinando a minha liderança. Lá sou eu, que a igreja percebe quando a nossa camisa está suada, ou quando a gente só manda fazer. Então a minha igreja cresceu muito, porque realmente eu lidero a igreja. As coisas que eu coloco para a igreja, eu participo. Muita gente achava que igreja em célula era para o pastor parar de trabalhar. Eu vou ter que mandar o pessoal trabalhar e eu fico só olhando. Meu amigo, isso não existe. Pelo contrário, pense bem, se prepare bem para ter uma igreja grande, que o desafio é enorme. A gente sai da igreja, eu digo para a minha mulher, não me fala de igreja. Eu quero voltar ao normal, porque a demanda é um negócio violento. Ainda mais envolvendo uma construção, envolvendo crescimento, os alvos a serem alcançados, é um peso muito grande. Por isso, só quero abrir o parênteses, nós precisamos valorizar o tempo a sós com Deus. Pastor que não lê a Bíblia, pastor que não jejua, pastor que não ora, não vai ter mover de Deus. E o que é o mover de Deus? É aquilo que acontece na igreja, que só Deus pode explicar. Esse mover custa, é caro. Em Apocalipse diz, Jesus falou, aconselho-te que compres de mim ouro. Não é Michelin, irmão. Michelin é barato. Ministério pequeno é barato. É só fazer de conta que o teu ministério é um subemprego e você usa a sua igreja para pagar suas contas e está tudo bem. Quem encara a igreja dessa forma é Michelin, isso é um ministério barato. Jesus mandou comprar, ele não disse que ia dar. Nós temos que ir todo dia ao armazém de Deus, comprar ouro para te enriqueceres, para enriquecer seu ministério. E ouro custa oração, custa jejum, custa supervisão, custa envolvimento. Lamentavelmente, com a época da distração, hoje nós estamos, já era ruim, agora o analfabetismo bíblico pastoral é enorme, porque a distração da tecnologia tem nos roubado a palavra. Eu estou entrando nesse parênteses, porque às vezes você acha que célula, discipulado, igreja grande, ela acontece por acaso, não é. Existem princípios que tem que ser aplicados nela para ela funcionar. E uma das coisas é ter o mover de Deus na nossa vida. Quando a gente subir no púlpito, tem que ter mover de Deus, presença de Deus, para que o Senhor possa fazer a obra lá. Então invista nisso. E o discipulado, voltando a ele, a gente começa a acompanhar. Aí o que é que eu percebi? Apesar de batizarmos menos, a frequência cresceu. Graças a Deus, os nossos cultos fortes, abençoados. Estamos com um problema lá, mas ele está trabalhando para construir a nova igreja. Eu não sei se vocês vão ter tempo, seria muito bom vocês fossem dar uma volta lá para conhecer um pouquinho. Não sei se vai dar tempo para vocês, mas eu sou fruto de me inspirar em igrejas maiores que a minha. Eu sempre fui assim, porque unção pega, irmão, e maldição também. Se você anda com gente que tem visão de galinha, você vai ter um ministério pequeno. Se você se reúne com as pessoas das críticas, das murmurações, não espere você vencer. Se você é do grupo daquele que busca desculpas, põe culpa no diretor de campo, no superintendente, no supervisor do Estado, você não vai crescer. Se tem uma dádiva que Deus nos deu através do pastor Josué, é que nós temos liberdade para trabalhar. Ninguém perturba a gente. Nunca recebi nenhum tipo de interferência lá. Essa liberdade poucas igrejas têm. E nós temos que aproveitar essa liberdade para trabalhar forte. E o novo convertido, quando ele é cuidado por nós, irmãos, o mover de Deus vem. Porque Deus não vai te dar multidão se você não cuida das pessoas. Então, o nosso trabalho de discipulado, resumindo, já vou encerrar, Tem tempo? Então bora falar. Está em 14 minutos. Então tá bom.
é o discipulado 1 a 1, que o líder estabelece ao membro da célula para cuidar daquele, e o nosso discipulado em grupo, que é a nossa escola de discípulo. Qual é a missão nossa na escola de discípulo? Fazer um trabalho tão forte nas classes. Nós temos mais, irmão, de 700 alunos, toda segunda-feira lá, espalhados, em 2 horários, de 7 às 8, de 8 às 9. Cresceu muito a nossa escola. E esse trabalho vai evitar, se o cara estudar a Bíblia, se o irmão estudar a Bíblia, ele não vai se desviar. Não vai se desviar. Agora, com o advento desse prédio, nós vamos ter uma escola bíblica domingo muito forte lá, já para um outro tipo de gente, porque nós não temos sala só para novo convertido. Vamos pegar o pessoal já da igreja, já tem um tempo de dar curso sobre cartas paulinas, vamos dar curso sobre as cartas gerais, o Apocalipse, escolher temas para levar as pessoas a terem envolvimento com a Bíblia. Se nós não crescermos na Bíblia, irmão, ninguém se consolida, nem nós. Se a gente abandonar o ensino da palavra, o estudo da palavra, nosso ministério vai ser pequeno. Então essa escola de discípulo é o que espera a pessoa que se batiza no outro dia. Então tome conta disso. Se você tem batizado as pessoas e não tem um trilho para ela crescer, você não vai ter uma igreja grande. Você precisa cuidar disso. Faça isso, se você não tem, o mais rápido possível. Comece com os 2 alunos, 3 alunos. Você vai passar um recado para o céu. Pode mandar mais. Que aqui nós ganhamos e nós cuidamos das pessoas. Amém. Você vai ter um mover maravilhoso. Uma outra coisa importante para a igreja crescer é o púlpito, é o culto. O pastor falou sobre horário, e é verdade. Horário é respeito ao seu povo. Às vezes o pastor tem um culto de 1h30, 2 horas, sem pé, sem cabeça. Igreja não cresce só com grupos pequenos que é a célula. São as 2 asas, aquela aula inicial. Culto bom e grupos pequenos bons, fortes. Então, às vezes, as células são até boas. Elas conseguem ganhar e traz para a igreja, mas o culto é uma água. O culto é pé sem cabeça, a música mal escolhida, o som horroroso, o ambiente feio, o banheiro fedendo. Essas coisas todas somando é que vão definir se a igreja vai crescer ou não. Então, o culto, deixa eu falar um pouco de culto. Você precisa pregar de uma forma objetiva e clara. Isso ajuda a consolidar a sua igreja. A pregação no culto vai definir se as pessoas vão voltar ou não. Por isso o pastor tem que estudar. Ele não pode... Passou aquela época, viu, irmão? A gente pegar a Bíblia e... Pensei isso aqui hoje. As pessoas percebem que a gente não se preparou. Hoje, com o advento da internet, tem excelentes pregadores que estão pregando para o nosso povo aí. Alguns até heresias. E nós precisamos ter o ministério da palavra forte. E para ter esse ministério da palavra forte, tem que estudar. A nossa maior aspiração, para nos motivar a estudar, é um homem que lê. Um homem que sempre está dizendo, olha, eu li esse livro, li esse outro livro, por isso sempre tem o que dizer. A pior desgraça na vida de um pastor no púlpito é não ter o que dizer. Uma das frases mais presentes na vida de Jesus, qual era? Em verdade, vos? Ele tinha o que dizer. E pastor que não tem o que dizer, a igreja não vai crescer. Então leia livros, estude, se prepare. Quando chegar na frente do seu povo, tenha alimento para entregar para eles. Alimente as suas ovelhas. Fortaleça o seu culto com palavras fortes. Invista, se liberte do WhatsApp e do Facebook, pelo amor de Deus. Porque isso tem sido algo devastador na vida do pastor e na vida das ovelhas. Me permita tocar nesse assunto, pastor. Não aconselhe ninguém pelo WhatsApp. Se alguma ovelha lhe procurar, diga, me procure na igreja que eu atendo você. Às vezes ela está com um problema e você começa a aconselhar, mas o contexto, ninguém sabe o que está acontecendo. Então, cuidado com esse dia que começa apegado na tecnologia. Isso vai nos tirar da presença de Deus. E se nos tirar, nós não vamos ter unção, gente. Não vamos ter poder. Não vamos ter o mover de Deus. E isso é básico. Não tente levar a obra de Deus do seu jeito. Tem que ser do jeito de Deus.
E parece que está na Bíblia, né? Esse negócio de oração. Acho que está. Oração resolve. Oração move o vizinho para vender a casa. Oração move dinheiro para vir para a nossa igreja, para a gente ter vitórias. Enfim, sem esse mover, não adianta. Vai ser no muque, no braço. E a Bíblia diz que maldito é aquele que tem a sua confiança no seu próprio braço. A nossa confiança é em Deus. Ele tem unção, mover que nós precisamos, mas isso custa alguma coisa. Então, para concluir, trabalhe com o seu novo convertido. Eu tenho classe de novos convertidos. Por que eu tenho? Porque eu quero dar o exemplo. Eu ensino. Eu quero que os novos convertidos, eles estejam sendo, às vezes, envolvidos com a minha mensagem, para gerar influência sobre eles. Isso é maravilhoso fazer. Então invista nisso, tenha um projeto. Saia daqui e planeje uma forma de cuidar da sua colheita. Se você batizou 10 e cuidar dos 10, pode esperar. Você vai batizar 30, 40, 50 em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te inspire. Outra coisa, quero dar uma palavra para você que está desanimado. Quantos de nós, eu fico às vezes desanimado, isso faz parte da nossa natureza humana. Mas lembre que quando Davi volta do campo de batalha com o seu exército e chega na cidade de Ziglag, foram roubadas as mulheres dos soldados, os filhos, inclusive as mulheres de Davi. E ele fica desesperado porque o seu exército quer matá-lo, apredejá-lo. E ele entra em pânico. E ao entrar em pânico, o que é que diz a Bíblia? E Davi se reanimou no Senhor. Ele chama o Abiatar, manda trazer a estola sacerdotal, e aí ele ora a Deus, e quando ele orou a Deus, Deus deu a ele a estratégia. Ele pergunta: eu vou atrás do bando? Eu vou buscar as mulheres dos nossos filhos? O que faremos? Deus disse para ele: vai, que eu sou contigo. Eles foram, e aquilo que o diabo roubou foi restituído por Deus. Agora, ele se reanimou. Como alguém se reanima estando desanimado? Por duas maneiras. Primeiro é a disciplina. Pastor que não tem disciplina não vence. O que é disciplina? É fazer o que você sabe que tem que fazer, querendo ou não. Hoje eu me acordei de manhã. Ser um pingo de vontade de orar. Mas eu não preciso ter vontade. Eu tenho que orar. É disciplina. Se eu estou com vontade, melhor ainda. Se eu não estou, eu vou começar a si mesmo. Eu imponho sobre mim uma disciplina. Para que eu não fuja desse contexto do mover de Deus. Porque eu não preciso dele. Sem disciplina você não vai chegar onde você quer. Se você não vai orar mais, você não vai jejuar mais, você não vai ler mais, porque você é indisciplinado, não tem horário para nada, não tem horário para as coisas. E a segunda coisa para se reanimar é fé, porque orar desanimado só pela fé. Buscar a Deus desanimado só pela fé. Então você precisa saber que quando estiver debaixo de uma pancada, coração murcho, nem que seja para ficar calado, mas se ajoelhe na presença de Deus. Glória a Deus. Que Ele vai renovar você, a unção vem de novo, o Golias se torna anão, a muralha em murinho, porque o nosso Deus é maior do que todas as coisas. Que Deus te abençoe e que Deus ilumine seu ministério, em nome de Jesus. Amém.